alegria estar aqui com os irmãos nessa noite. Sempre os acompanhei pelas redes sociais. Conheci o Vinícius há alguns anos já, logo que ele chegou aqui na Viraí. E era sempre um desejo meu visitar a igreja. A igreja aqui sempre foi uma referência para nós lá em Cascavel. Hoje nós estamos lá em Cascavel, no Paraná. E eu estou feliz de estar aqui com os irmãos. Estive com os jovens durante esse final de semana, ontem e hoje. Quero agradecer aqui aos irmãos também que me receberam na casa de vocês. Comi um pão, uma delícia, o bolo, tudo caseiro. Então quero agradecer pelo carinho das irmãs e que Deus abençoe a vida de vocês também. E aí então eu sou de Cascavel, comigo está minha esposa, o meu filho, o Poli, meu filho Pedro. Obrigado, irmão. Trouxe também uma amiga nossa lá da nossa igreja, a Selma, também está com a gente aí. A Selma, que é de Roraima, e está mudando para Cascavel faz um mês, né, Selma? Mais ou menos, um pouco mais de um mês. E ela está com a gente lá, visitou a nossa igreja. E lá a gente fala o seguinte, lá na Betel, em Cascavel: se você foi pela primeira vez e não gostou, você precisa ir até você gostar. Então, se você está visitando aqui hoje e não gostou de hoje, do pastor, o pastor não é tão bom assim. Mas se você não gostou, vem até você gostar, que talvez o próximo domingo é o pastor Vinícius, você vai gostar dele. Mas então você que está nos visitando aqui, eu sou o pastor Felipe. Me considero sul-mato-grossense. Até quando a gente estava vindo com a Selma aqui, a Selma perguntou: aí Mato Grosso, como que é? Eu falei: Selma, não vai falar isso lá no Mato Grosso do Sul. Você falar isso para um sul-mato-grossense perguntando do Mato Grosso, ele vai falar do Sul. Então assim, eu me considero sul-mato-grossense. Cresci aqui em Iguatemi, no Mato Grosso do Sul. Meu pai, nós viemos de Tocantins. Meu pai é pastor da primeira igreja batista ali em Iguatemi. Fui para Curitiba fazer seminário em 2015, terminei. Voltei para Iguatemi, fui pastor auxiliar lá juntamente com meu pai, com os jovens adolescentes, até que Deus deu um grande desafio para nós, que foi recomeçar a igreja, o nome de vocês aqui, mas foi recomeçar um ministério lá em Cascavel, uma igreja que tinha acabado, tinha estrutura, mas tinha acabado. Então nós fomos para lá. Mês passado nós completamos um ano em Cascavel, e pela graça de Deus nós recomeçamos com 6 pessoas e hoje já estamos aí 100, 110. Então Deus tem nos abençoado bastante lá em Cascavel. E você que está aqui e um dia for para Cascavel, eu indico uma igreja maravilhosa em Cascavel chamada Igreja Batista Betel, para você estar nos visitando lá. Todos estão convidados. E eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. É um privilégio. Agradecer ao pastor Vinícius, pastor Jardel. Obrigado pelo convite, viu? Meu desejo é que Deus continue abençoando essa igreja, que vocês continuem sendo referência para o estado, para o nosso país, que podem ter certeza que nós olhamos muito para esta igreja e Deus tem abençoado tanto. Os outros pastores também, muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês, dessa igreja. E para mim é um privilégio poder falar a respeito de Jesus. Lá na nossa igreja nós sempre falamos isso, que não é nada a respeito do pastor, é tudo sobre Jesus. Então eu estou aqui para compartilhar um pouquinho sobre Jesus, aquilo que ele tem falado no meu coração. Já está aí na tela. Eu vou usar bastante os slides aí, então quero que você me acompanhe. E para começar, queria fazer 2 perguntas muito importantes para nós darmos andamento à nossa mensagem nesta noite. A primeira pergunta é: por que Deus nos criou? Eu sei que essa pergunta talvez é um pouco a crise de adolescente, de jovem. Por que eu existo? Mas eu não sei se você já parou para pensar o motivo de Deus ter te criado. Existe um motivo. Não foi exatamente, a gente pensa assim: porque o motivo da minha vida é criar meus filhos. Faz parte. Mas existe algo além disso. Até porque um dia seus filhos vão sair de casa, e aí? Então por que Deus nos criou? E a segunda pergunta é: qual a nossa missão neste mundo? O tema dessa conferência que nós estávamos falando com os jovens é reafirme. Então nessa noite eu quero reafirmar a missão de Deus para nós. Porque eu quero dizer para você nessa noite que cada um de nós temos uma missão. Você tem uma missão. Nós como igreja temos uma missão. E talvez você ainda não tenha achado a sua missão neste mundo, ou o motivo de você estar aqui, o propósito de você estar aqui. O meu desejo é que você saia daqui entendendo o motivo de você estar aqui neste mundo. Eu não vou aqui discutir sobre identidade, eu não vou falar a respeito disso, até porque falei ontem.
Mas eu quero aqui trazer para nós, como igreja local, como igreja do Senhor, pensando qual é o motivo de nós estarmos aqui, a nossa missão como igreja. E aí então, Albert Einstein, ele vai ter uma frase bem interessante dele, bem famosa, que é: Deus não joga dados. E é interessante porque nós, até Provérbios vai falar a respeito disso também, que Deus, o Senhor fez tudo com um propósito. Então Deus, ele não fez as coisas ver se iria dar certo. Vou colocar o Vinícius lá em Naviraí para ver se vai dar certo uma igreja. Não, Deus tinha um propósito, assim como Deus tem um propósito para a sua vida, assim como Deus tem algo para fazer na sua história. E Deus tem feito isso, eu creio nisso. Então Deus não joga dado, Ele faz tudo com propósito. Eu creio muito na soberania de Deus. Eu creio que Ele não perde o controle. E tudo que acontece nas nossas vidas tem um propósito. Amém, irmãos? Tem um propósito. Não importa se seja um momento de dificuldade, uma luta, mas Deus tem um propósito para cada um de nós. E aí, conhecer o propósito, saber o porquê eu estou aqui, saber a minha missão, a missão da sua vida, faz com que ela tenha sentido. Porque talvez se você acha que a sua vida é simplesmente você nascer, você estudar na escola, fazer uma faculdade, arrumar um bom emprego, ter uma empresa, criar seus filhos, mandar seus filhos fazer uma faculdade, você ter netos e aí comprar uma casa, estabilizar a sua vida. Se você acha que o propósito da sua vida é esse, eu quero dizer que a sua vida não tem sentido. Até porque todas essas coisas que eu falei aqui, até os filhos, até netos, um dia vai passar. Então nós pensamos tanto nessas coisas e achamos que isso faz sentido, que eu ter bens faz sentido, que eu ter relacionamentos faz sentido, mas esquecemos que o propósito da nossa vida não é simplesmente ter essas coisas. Tudo isso precisa fazer parte da missão de Deus para as nossas vidas. Por exemplo, você pai, eu tenho um filho pequeno, estou esperando mais um aí. Tenho o Pedro de 2 anos, estamos esperando Samuel para nascer em novembro. Eu tenho um filho, vou ter 2, o propósito da minha vida, eu preciso entender que a missão que Deus me deu, principal, é levar os meus filhos a ter um relacionamento crescente com o Senhor. Não é simplesmente eu dar uma faculdade. Gente, eu fui pastor de jovens praticamente durante, colocar 10 anos, que eu trabalhei com jovens e adolescentes. Eu cansei de tratar pais de jovens, os pais falando: Felipe, eu dei tudo para ele fazer uma faculdade, dei uma empresa para ele, eu fiz isso. Lá em Curitiba os pais têm muito costume de enviar para outro país, então eu fiz tanta coisa, mas ele não está mais indo na igreja, ele está fazendo tal coisa. E eu falo assim: pai, não é você dar uma empresa para o seu filho, não é você dar uma boa faculdade, um bom ensino que vai levar ele a ter um relacionamento crescente com Jesus. Por isso que nós invertemos os valores, nós valorizamos, nós colocamos coisas como prioridade na nossa casa, na nossa família, e aí nós queremos que os nossos filhos amem a Jesus, sendo que nós não priorizamos. Os irmãos estão entendendo? Estão acompanhando comigo aqui? Então, vamos lá. Thomas, um teólogo, ele vai dizer o seguinte, que um homem sem propósito é como um barco sem leme. Um barco sem leme, como que ele anda? Deriva, perdido. O irmão até colocou ali, né? Fica dando volta. Ele não sabe para onde ele está indo. Então uma pessoa, um homem, uma mulher, um ser humano que não entendeu ainda o sentido, que não entendeu ainda o propósito da sua vida, está andando perdido. E aí, como que ele anda? Tentando. Vou ver se vai dar certo. Ou corra atrás. Salomão vai dizer, né? Eu já tive tudo, mulheres, bens, um dos homens mais ricos da história, eu já tive tudo isso. É como correr atrás do vento. Por quê? Porque um homem sem propósito, ele anda como um barco então andando perdido. E aí então, o ciclo da vida cristã. Quero que os irmãos prestem bastante atenção nisso aqui do ciclo. Que basicamente a vida cristã é assim: você está perdido. Então você é alguém perdido, todos nós já fomos alguém assim. Se você não foi, quero dizer que talvez você ainda esteja. Você se arrependeu, certo? Você estava perdido, se arrependeu dos seus pecados, aí você foi perdoado, Jesus perdoou, o sangue de Jesus é poderoso para perdoar qualquer pecado, aí você é salvo. Irmãos, esse é o ciclo da vida cristã, só que tem um porém. Termina aqui?
Imagine se esse fosse o ciclo, o propósito do ser humano era esse: ele estar perdido, ele foi achado, ele foi perdoado, agora ele está salvo. O que aconteceria? Um risco, agora vamos para o céu. Eu sempre penso assim: se fosse a vida cristã, o ciclo fosse esse, se terminasse aí, não precisaria ter igreja. Você ia aceitar Jesus, Jesus ia encontrar você, você ia para o céu. Por quê? Porque aí pronto, chegou na reta final do ciclo da vida cristã. Mas não, existe algo a mais. Então, se Deus te salvou, se Deus colocou essa igreja aqui, é porque Ele tem um propósito, Ele tem um plano e Ele tem uma missão para cada um de nós. Ele tem uma missão. E aí nós somos salvos para uma missão. Eu fui encontrado por Jesus para algo além disso. Por isso que aí o cristão, a gente se perde na religiosidade, achando que nós somos salvos para ficar aqui dentro. Nós somos salvos para tocar um bom louvor aqui. Eu não estou falando que isso é errado, tá, irmãos? Isso faz parte também da missão. Mas nós nos perdemos achando que nós fomos salvos para construir lugares, priorizamos construções, priorizamos coisas que não são importantes. Fazem parte, mas não são importantes. A mais importante. E aí então nós esquecemos que nós somos salvos. Deus nos escolheu para uma missão, para algo além disso. Além de estar dentro de uma igreja, além de estar estudando a Bíblia, é claro que isso é essencial para a vida cristã. Um cristão ele precisa ler a Bíblia, buscar a Deus, mas tem algo além disso. E aí então eu quero falar com os irmãos a respeito disso. O John Stott, nesse livro aí, Mundo Cristão, a missão cristã no mundo moderno, eu vou tratar essa mensagem bastante nesse livro aí. Ele vai dizer o seguinte, que a missão é o trabalho cristão no mundo. Então a missão é o trabalho cristão no mundo. Então, se eu sou cristão, eu tenho um trabalho, que é a minha missão. Entenderam? Então a missão, eu tenho uma missão. Então a missão que eu tenho é o meu trabalho como cristão neste mundo. Vamos lá, continuando. E aí eu quero falar sobre João Batista. É claro que assim, João Batista ele teve uma missão que não tem como a gente comparar a nossa. João Batista ele veio preparar o caminho para o Senhor. Isaías vai também profetizar a respeito, eis que viria uma voz do deserto, uma voz que clama do deserto, preparando o caminho para o Senhor. Então João Batista ele teve uma missão muito importante. Mas eu quero relacionar a nossa missão com a missão de João Batista. Pensando em João Batista, a primeira coisa que nós vamos ver é que João, seu nascimento foi profetizado no Antigo Testamento. Assim como eu falei, em Isaías, os irmãos vão ver, o profeta Isaías profetizando o nascimento de João Batista. João Batista também, filho de Zacarias e Isabel, seu pai que trabalhava no templo também, ele que estava dentro dessa religiosidade, dentro da religião judaica, então ele nasceu dentro desses costumes. O seu nascimento foi um milagre, porque sua mãe, os irmãos sabem que sua mãe não poderia, então foi um milagre. Ele que era primo, a mãe dele, Isabel, e Maria, mãe de Jesus, eram primas, e acontece aquele momento fantástico, né, do bebê João Batista mexer na barriga ao ouvir o Salvador. Isso é fantástico, você lê aquela parte ali da Bíblia, você vê o que acontece ali, aquele milagre ali. Então o seu nascimento foi um milagre, e aí ele é enviado, ele vivia no deserto, o texto vai dizer isso para nós olhando a história de João Batista, ele vivia no deserto, um lugar não muito apropriado para se viver, né, na verdade, não muito bom de se viver. Então João Batista era meio doidinho assim, né, vivia no deserto, usava vestes feitas de pelos de camelo e um cinto de couro. Então era alguém, se a gente fosse olhar hoje, imagine alguém hoje morando no deserto, comendo aquela comida estranha, vestindo uma roupa assim. Então um homem estranho, ele comia mel silvestre e gafanhotos. Então alguém meio diferente. Mas João Batista veio com a clareza da sua missão. É fantástico, irmãos, porque ao olhar para João Batista, nós vamos ver aspectos parecidos com a nossa missão. E eu quero falar a respeito disso com os irmãos. Então vamos lá, a missão de João Batista com a nossa missão. 5 coisas que você precisa saber sobre a sua missão. Se você não gravar todas, eu quero que você grave, mas se você não gravar, pelo menos tenha
clareza na sua cabeça que você tem uma missão neste mundo. Então vamos lá, 5 coisas que você precisa saber. Primeiro, quem o enviou? Interessante, porque você que é funcionário aí de algum lugar, da prefeitura ou de alguma empresa, você sabe que quem manda você fazer alguma coisa está muito se você vai obedecer ou não, ou o jeito que você vai fazer aquilo. Por exemplo, vamos dizer que um colega do trabalho seu, qualquer lá que trabalha do seu lado, fala bem assim: ó, você precisa fazer tal coisa aqui no trabalho, você precisa digitar esse documento aqui. Você vai fazer, mas imagine se o seu chefe, o principal, chegar para você e falar bem assim: olha, você precisa digitar esse documento aqui. Você vai fazer diferente. Por quê? Porque quem te enviou é alguém mais importante. Então assim, quem me enviou, eu preciso entender que quem me enviou está muito relacionado com a importância, esse Deus que me enviou. E aí João Batista, o texto vai dizer, os irmãos quiserem abrir aí em João capítulo 1, versículo 6, Deus enviou. Então quem enviou, irmãos? Deus. Então não foi um qualquer, não, Deus enviou João. Então Deus tinha um chamado claro para João Batista: João, eu estou te enviando. Isso é importante a gente pensar, que quem enviou a nós a uma missão não foi o pastor, não foi eu, não foi qualquer um, não, foi Deus que nos enviou a esta missão. Então se você vai obedecer ou não, depende se você entende a importância desse Deus. Se Ele é importante para você, como um chefe, como um Deus, como um Senhor, então logo eu vou obedecê-lo. Por quê? Porque Ele é importante para mim. Então a primeira coisa que você precisa saber é que Deus que foi quem te enviou. E aí a palavra missão tem sua raiz na palavra latina enviar. Então quando Deus envia João, Deus está dando uma missão a João. Então quando Deus nos envia aqui na terra, quando você nasce da sua família lá, dependendo do estado, dependente da família, quando Deus te envia, isso Ele está dizendo o seguinte: eu estou te dando uma missão. Eu estou te dando uma missão. E aí, mais uma vez Ele disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. João 20, 21. Aqui Jesus Ele está dizendo para os discípulos: olha, o Pai me enviou, Deus me enviou aqui nessa terra para ensinar, para morrer, para ressuscitar, para salvar. Então Deus me enviou a isso. Agora, assim como o Pai me enviou, o que agora eu faço? Eu vos envio. Irmãos, nós precisamos entender a importância da nossa missão, entendendo que quem nos enviou foi Deus. Quando eu falo isso, quando eu leio, eu penso nesse texto e penso na minha missão, eu fico indignado, porque muitas vezes eu me perco no meio do caminho. Eu esqueço que quem me enviou a este mundo não foi um pai, não foi uma mãe terreno, mas foi o nosso Pai, o nosso Deus. Por isso você tem uma missão muito clara aqui neste mundo, porque foi Deus quem te enviou. E a pergunta é: você está cumprindo essa missão? João respondeu. Segunda coisa então que nós precisamos saber sobre a nossa missão: o que devemos fazer, o que deve fazer. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor. João 1, 6 e 7, Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio do seu testemunho todos cresça. Então, o motivo que João foi enviado, o que ele deveria fazer? Preparar o caminho. João foi enviado para preparar o caminho. Aí no versículo 7 vai dizer o seguinte: que ele veio para falar a respeito da luz. Então, João ele não estava preocupado em construir uma mansão. João ele não estava preocupado em estabelecer a sua vida, em ter uma família. Não, essa não era a preocupação de João, porque Deus tinha dado uma missão para ele: João, você precisa preparar o caminho. João veio assim: eu vou preparar o caminho. Por isso que ele não estava tão, não ia atrás tanto das coisas deste mundo, porque ele estava certo daquilo que Deus tinha enviado ele, o motivo. Então, irmãos, nós estamos aqui com a missão: preparar o caminho. Nós estamos aqui com a missão: preparar o caminho. Daí eu lembro de um texto muito legal, que eu gosto muito, que é o texto dos amigos do paralítico. Porque os amigos do paralítico, eles têm uma ideia de levar o paralítico até Jesus.
Jesus estava na cidade, então ele estava curando, então vamos levar esse homem que não pode andar até Jesus. Porém eles chegam lá, e até falei ontem isso aqui nos jovens, Jesus atraía multidão, tinha pessoas perto de Jesus a todo momento. Então eles chegam lá e a casa está lotada, não tem espaço para nada. O que eles fazem? Abrem o caminho. Eles abrem o caminho para esse homem chegar até Jesus. Irmãos, o interessante, porque lá naquela casa tinha discípulos de Jesus, os 12, talvez, não sei se tinha todos, mas tinha os discípulos, tinha os religiosos, tinha os perdidos, e ninguém abriu o caminho. Eles tiveram que fazer um buraco no teto para abrir o caminho, para levar até Jesus. E aí nós precisamos entender que a nossa missão é preparar, assim como João Batista, preparar o caminho. Eu falo lá na igreja o seguinte: tem pessoas que chegam nos visitando lá, nós temos, graças a Deus, irmãos, eu falo, não é sobre mim não, mas nós temos visitantes lá todos os domingos pela primeira vez, cerca de uma média de 8 pessoas pela primeira vez. E quando chega lá, talvez pessoas convidadas de outras, eu falo que quando eu falo de Jesus, aquela pessoa tem um encontro com Jesus. Irmãos, eu não tenho vergonha disso, mas eu falo que não é por conta da minha pregação. Porque teve alguém durante um mês, durante 2 meses, durante um tempo, durante a semana, preparando o caminho na empresa, na casa. E aí aquela pessoa chegou lá, levada por outra na igreja, que ela já chega com o coração aberto para ouvir. Ela já está convertida. Então aí eu prego e aí eu brinco, né? Você já tinha alguém que tinha preparado o caminho. Eu falo, lá na nossa igreja, lá tem uma irmã que ela é nova convertida, ela é daquelas assim bem empolgadas para levar visitantes na igreja. E quase todos os visitantes que ela leva ficam na igreja. E aí, é mérito da igreja? Não, irmãos. É Deus que está usando a vida dela durante a semana para abrir o caminho para essas pessoas chegarem até Jesus. Então nós, lá você no seu trabalho, você tem essa missão, abrir o caminho. Mas sabe o que acontece? Assim como aqueles religiosos que estavam naquela casa, assim como os discípulos, nós estamos impedindo pessoas de chegar até Jesus. Nós estamos impedindo, por muitas vezes a igreja impede pessoas de chegar até Jesus, através de sua tradição, com coisas complicadas, e aí pessoas estão vendo, não, é muito difícil servir esse Deus. Sendo que nós somos chamados a preparar o caminho, a deixar o coração preparado para essa pessoa chegar dentro de uma igreja, ou ir para um pequeno grupo e ter um encontro com o Senhor. Então lá no seu trabalho você precisa ser alguém que prepara caminho. Lá na sua casa você precisa ser alguém que abre caminho. Você como pai, você como mãe, você precisa ser alguém que prepara o coração do seu filho a vir na igreja ou ir no pequeno grupo e esse filho ter um encontro com o Senhor. Você como chefe de uma empresa, você tem a responsabilidade de abrir o caminho, de preparar o caminho. E aí nós vamos falar a respeito da luz. Não é, tem até um ditado que fala, se possível você fale. Gente, não, você tem que falar. Você tem que falar a respeito da luz. Se Deus mudou a sua vida, é impossível você não compartilhar. Não é verdade, irmãos? É impossível. Quando a gente, eu brinco, né? Quando a gente vai para um lugar legal, a gente volta desse lugar, a gente já começa a falar, você precisa ir para lá. Rapaz, você precisa ir, o dia que você for lá em Cascavel, o irmão que fez churrasco aqui, você precisa ir na churrascaria Panorâmica. Não sei se alguém já conhece lá Cascavel lá. Tem que ir lá. Por quê? Porque eu gostei. Então isso quer dizer o seguinte, eu vou compartilhar aquilo que eu gosto. Então se eu amo a Jesus, se eu amo estar na presença dEle, se um dia Ele me encontrou, eu preciso falar a respeito dEle. Os irmãos estão entendendo? Estão entendendo? Então vamos lá. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor. Jesus ainda não estava ali. E ele vai dizer: eu sou a voz. Irmãos, os irmãos vão ver que tinha pessoas indo atrás de João no deserto. Tinha algo que não era algo visível, porque ele não tinha nada de bom, João Batista. Ele não tinha uma vida terrena boa, uma roupa boa, não, ele não tinha nada. Então tinha algo que era um imã para aquelas pessoas, para aquela região.
porque ele falava a respeito da luz. O cristão verdadeiro é aquele que abre, é aquele que testemunha, é aquele que abre o caminho para as pessoas. Vamos lá, 1 Pedro 1 e 12, capítulo 1, versículo 12. E agora essas boas novas lhes foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo, enviado do céu. Então, enviado, olha que interessante, aqueles que pregaram enviado do céu. Então nós somos enviados do céu a pregar. É algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam. Irmãos, até os anjos desejam fazer o nosso papel. É algo tão maravilhoso, mas sabe, para nós muitas vezes é pesado. Falar de Jesus para as pessoas, cumprir a missão é pesado. Mas o texto vai dizer que até os anjos anseiam. Eu fico pensando, claro que isso não está na Bíblia, tá, irmãos? Não estou falando heresia aqui não, tá? Os pastores aí, fiquem tranquilos. Mas na minha mente eu fico pensando, os anjos falando, meu Deus, vontade que eu estava de descer até lá e falar a respeito de Jesus, anunciar Jesus. Mas Deus enviou eu e você para fazer esse papel, para cumprir esse papel. Abrir o caminho. Terceiro, a missão é em todo e qualquer lugar. João respondeu com as palavras do profeta: eu sou a voz que clama no deserto. Irmãos, João não estava num lugar com ar-condicionado. João não estava numa igreja com poltrona confortável. João não estava num ambiente com um louvor, som agradável, porque o louvor está muito alto, tem gente assim. Não, João não estava nesse lugar. Talvez, não sei, não tinha música, não tinha nada legal ali aos olhos humanos. Então, quando nós olhamos e nós começamos a falar, mas pastor, o lugar, o ambiente que eu estou, não tem como eu preparar o caminho, não tem como eu testemunhar. Gente, a missão que Deus deu a nós é em todo e qualquer lugar. Não importa o ambiente que você trabalha, não importa o jeito que está a tua casa, não importa se você está passeando, não importa, é em todo e qualquer lugar. João veio com estava certo na mente dele, que não importa. E aí nós precisamos entender que a nossa missão é abrir o caminho em todos os lugares, para todas as pessoas. Vamos lá. O lugar que você está não pode ser uma desculpa de não realizar a sua missão. O lugar que você está hoje, no seu trabalho, na sua casa, não pode ser uma desculpa para você não realizar a sua missão. Possamos, assim como João, realizar, seja no deserto, seja numa sala na prefeitura, seja numa sala de aula, seja numa empresa, seja numa casa onde está gritaria, brigas, ou seja numa casa onde não tem barulho, em qualquer lugar, que possamos compartilhar, que possamos abrir o caminho para essas pessoas. E aí existe um erro comum dentro de missão, pensando a respeito de missão. E aqui, talvez os batistas mais antigos vão concordar isso comigo. Porque nós somos ensinados, e eu fui ensinado isso dentro de um contexto mais batista, que quem vai é os missionários, certo? Então eles estão indo. O missionário vai. Esses dias atrás nós enviamos uma adolescente lá para... A minha esposa não está aí, mas é uma cidade do Rio de Janeiro, cidade bem perigosa lá. Enviamos ela para lá. Então ela é missionária. A gente pensou assim, então os missionários, então a gente sustenta os missionários, a gente ora abençoando os missionários. Então esses são os missionários. E aí eu vou contribuir, porque eu tenho condição, então não tem como eu ir, então eu vou contribuir. Então eu vou abençoar financeiramente essas pessoas, os missionários, projetos sociais. Então eu vou abençoar. E aí, ou se eu não tenho condição de contribuir, eu vou orar. Então eu preciso escolher, ou eu vou ir, ou eu vou contribuir, ou eu vou orar. Então eu fui ensinado, infelizmente, que eu tinha que escolher um desses. Irmãos, esse é um erro. É um erro, porque todo cristão é chamado a ir. Todos nós. E aqui eu não estou falando se você vai ir para um lugar, para o Nordeste, para a África. Não, talvez Deus te chamou a isso, mas todos nós somos chamados a ir. Todos nós somos chamados a contribuir. Todos nós somos chamados a orar. Todos nós.
Vamos lá. Então aí nós tínhamos que escolher, né? Eu lembro que até tinha um dia levaram lá uns missionários um negocinho que eu tinha que riscar. O que eu vou querer? Sendo que nós temos que fazer os dois, né? Aí nós criamos esse erro de separar o trabalho e aí o trabalho com a missão. Então, eu tenho o meu trabalho, mas eu tenho a minha missão. Então nós separamos. Aí o que acontece? O meu trabalho é secular. Então, durante a semana, de segunda a sexta, sábado ali, eu tenho meu trabalho secular na empresa, na prefeitura, dona de casa, doméstico, pedreiro, eu tenho meu trabalho como mecânico. Então esse é o meu trabalho secular. Mas aí, no domingo, é a minha missão. Eu vou na igreja, vou tocar, vou cantar, vou estar lá na portaria, vou estar no Kids, vou estar lá passando. Então essa é sagrado. Então esse dia eu não vou nem mexer no celular. Vou orar 10 vezes mais que eu oro durante a semana, porque é a minha missão. Então nós separamos isso. O trabalho é secular e a minha missão é sagrada. E aí a minha profissão, meu trabalho, a minha carreira e a minha missão é a atividade, é a religiosa. Então os irmãos estão entendendo que nós separamos isso? Separamos do nosso trabalho secular, a minha vocação como advogado, professor, seja o que for. Então eu tenho isso agora, isso é sagrado. A minha missão é sagrada. Então é a minha atividade religiosa que eu tenho todos os domingos. Irmão, desculpe tomar água bastante, porque eu tinha esquecido desse calor do Mato Grosso do Sul, viu? Então esse é a minha missão. Então a minha missão é no domingo. Então nós separamos isso, sendo que a nossa missão, escute isso, ó, todo mundo aqui. A minha missão, ela tem que estar ligada com o meu trabalho. Não existe o cristão, não existe a divisão de secular e espiritual, secular e sagrado. Não existe isso. Não existe um dia sagrado na semana, meu irmão. Não é domingo o dia sagrado. O cristão ele precisa entender que todos os dias é o dia espiritual, o dia sagrado para ele. Não existe um trabalho, aí nós olhamos, não, porque o pastor tem um trabalho importante, um trabalho espiritual. E se os irmãos estão até repondo aqui, assim, enquanto tiver água lá, eu vou estar pregando aqui, tá, irmãos? Então, quando acabar a água lá, eu paro. Então, o pastor e o missionário, eles têm um trabalho religioso. Então, um trabalho o quê? Um trabalho sagrado. Vixe, esse é um trabalho sagrado. Mas é um trabalho secular. Irmãos, o seu trabalho, o que você faz, independente do que você faz, independente da sua profissão, é sagrado. Porque o que torna sagrado, interessante, porque quando nós vamos ler aqui comigo, irmãos, quando nós vamos ler o Antigo Testamento, o que era sagrado? Era aquilo que tinha a presença de Deus. Então, por exemplo, nós vamos ver lá no tabernáculo, o Santo dos Santos era um lugar sagrado. Por quê? Porque lá habitava a presença de Deus. E aí no Novo Testamento nós vamos ver o quê? Que nosso Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Hoje nós somos a casa, a habitação do Senhor. Então quer dizer o seguinte, que tudo se tornou sagrado. Aonde eu estou se torna sagrado, porque eu tenho a presença do Espírito Santo em mim. Então não importa mais se eu trabalho sendo pastor ou missionário, ou pedreiro, ou mecânico, ou professora, ou no comércio, não importa, porque agora com a habitação, eu sendo casa de Deus, então aquilo precisa ser a minha missão. Então eu não vou fazer de qualquer jeito, eu não vou ser um empregado qualquer, eu não vou ser um chefe qualquer, porque essa é a minha missão. A sua missão é todos os dias da sua vida, em todo lugar, todo e qualquer lugar, seja aqui na igreja, seja na rua, seja de férias, seja na Viraí, seja no Mato Grosso do Sul, seja no Paraná, seja em casa, não importa, é todo em qualquer lugar. O que eu e você estivermos fazendo, nós precisamos estar correndo atrás para cumprir a nossa missão. Irmãos, se a gente soubesse o quão importante é essa missão, nós daríamos mais valor. Se a gente soubesse que a gente foi enviado para isso, nós daríamos mais valor. E aí, em 1974, teve um encontro de vários evangelistas, pastores, que chamou o Movimento de Lausanne, lá na Suíça, em Lausanne mesmo, na Suíça.
ajuntou Billy Graham, John Stott, vários pastores muito conhecidos da época, evangelistas, para discutir sobre a evangelização do mundo, a missão do mundo. Então, juntou esses homens aí grandiosos, pastores grandes, e aí eles colocaram o seguinte, olha que interessante que eles falaram lá: a maioria dos cristãos passa quase todo o tempo no trabalho, que considerem de baixo valor espiritual. Não é tão importante assim, espiritualmente falando, mas Deus é o Senhor de toda a vida. Colossenses 3:23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Então, você passa mais tempo, não para os pastores, tá, gente? Você passa mais tempo no seu trabalho ou na igreja, aqui nesse ambiente, nessas quatro paredes? Onde você passa mais tempo? Trabalho. Você passa mais tempo na sua casa ou tocando aqui na igreja ou fazendo alguma coisa na igreja? Na sua casa, sua família. Então isso, eles estão dizendo o seguinte: olha, isso a gente considera de baixo valor espiritual, mas nós precisamos entender que eu passo mais tempo lá. Eu estou lá, eu como pai, preciso cumprir a minha missão como pai. Então eles continuaram dizendo o seguinte: olha, as igrejas precisam compreender o impacto estratégico do ministério do local de trabalho e mobilizar, preparar e enviar os membros de suas igrejas como missionários no local de trabalho. Lá eu falo na Betel o seguinte, todo final de culto eu falo o seguinte: igreja, eu estou enviando vocês para cumprir a missão durante a semana. Cumpra a missão, a gente se prepara aqui, ao sair daqui, cumpra a sua missão. Chega no teu trabalho, cumpra a sua missão. Chega na tua casa, cumpra a sua missão. Ande pela rua, cumpra a sua missão. Vamos continuar? Oswaldo Smith, ele vai dizer o seguinte, um pastor teólogo: todos somos chamados, uns para outro lado do mundo, uns para outro lado da rua. Então, alguns são chamados para ir lá para a África, para a Ásia, para igrejas perseguidas, uns são chamados para isso. Mas talvez eu e você, nós estamos sendo chamados para ir para o outro lado da rua, para ir no vizinho, para bater na porta lá do nosso chefe, do nosso empregado. A gente está sendo chamado a isso. Todos nós somos missionários. Eu acho que vou falar mais para frente ali, se eu não me engano, então vamos lá. Nossas vocações são um caminho para fazer a obra de Deus no mundo. Tim Keller. Então, a habilidade que Deus te deu, o trabalho que Deus te deu, a faculdade que Deus te deu, o curso que Deus te deu, a empresa que Deus te deu, o trabalho que Deus te deu, a vocação que Deus te deu, é a sua missão. É um modo de você, é um caminho para você fazer a sua missão. Estão entendendo, irmãos? Então, o meu trabalho precisa ser a minha missão. Quarto, o foco da missão é Jesus. Então, é tudo sobre Jesus. A missão não é sobre mim. A missão não é que a Recomeçar vai crescer. A missão não é que a Betel vai crescer, não. A gente quer que isso aconteça, mas eu preciso cumprir a missão para que isso aconteça. Então olha que interessante, João capítulo 1, versículo 24 e 27. Então os fariseus que tinham sido enviados lhe perguntaram: se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta, que direito tem de batizar? João lhes disse: eu batizo com água, mas em seu meio há alguém que vocês não reconhecem. Embora ele venha depois de mim, eu não sou digno de desamarrar as correias de sua sandália. Irmãos, João está falando o seguinte: olha, João poderia ali falar que era um profeta importante, até porque ele foi o último profeta. Ele poderia falar: olha, eu sou alguém importante mesmo, eu fui enviado para isso, uma missão, uma das missões mais importantes que é da humanidade. Então eu sou importante, eu sou um profeta grande. Mas sabe o que João fala? Olha, eu batizo com água, mas tem alguém que está chegando, que eu não sou digno de desamarrar, que eu não sou digno de mexer, que eu não sou digno de tocar nos seus pés. Irmãos, a missão não é a respeito da minha pessoa, do pastor. A missão não é a respeito dessa placa da igreja. A missão é a respeito de Jesus. É algo muito maior. E aí então, João 3,30, olha o que ele vai dizer, né? João mesmo, João Batista: ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Então agora João está dizendo o seguinte: olha,
O meu objetivo é que Ele apareça. O meu objetivo como profeta, como alguém que está preparando o caminho, é que as pessoas vejam Jesus em mim. O meu objetivo é que eu, andando por essa cidade, andando por Naviraí, andando por Mato Grosso do Sul, por Cascavel, é que Ele cresça na minha vida e que eu desapareça, que eu diminua. Então o propósito da nossa missão é que Jesus apareça nas nossas vidas. Irmãos, as pessoas precisam ver Jesus nas nossas vidas. Eu gosto muito da frase do Martim Lutero, que ele vai dizer: olha, tudo que há de ruim em mim sou eu, tudo que há de bom em mim é Jesus. Gente, a gente precisa, igreja, nós precisamos viver de tal forma que as pessoas vejam Jesus em nós. As pessoas estão vendo Jesus na sua vida, nas suas atitudes, no seu trabalho, na sua casa, elas estão vendo Jesus. O nosso foco é esse. O nosso foco é mostrar Jesus, para que Ele apareça e a gente diminua. Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer o seguinte: o precursor do Messias não vem com estardalhaço. Ele está falando de João Batista. Não veio tocando trombetas para mostrar sua grandeza. Seu aparecimento é humilde. O João era a voz e não a mensagem. Ele testemunha a vida, mas não é a vida. Então alguém simples, mas o objetivo dele era: gente, eu quero mostrar Jesus. Vocês não estão entendendo, eu não sou profeta, eu não sou o Messias, eu não sou Elias, não. Porque o meu propósito é simplesmente que as pessoas vejam Jesus em mim, para que eu desapareça e Ele apareça. E por último, então, o prêmio da missão não é terreno. Toda missão tem um prêmio. Então, se você cumprir a missão que o seu chefe te dá, claro que você vai pensar: mas ele não vai dar um salário maior para mim. Mas é o mínimo que você pode fazer pelo salário que Ele está te dando. Então, o prêmio que nós teremos ao cumprir essa missão não é terreno. Olha que interessante. Assim enviou no mesmo instante um carrasco com ordens de cortar a cabeça de João Batista, e trazê-la. Ele decapitou João na prisão, trouxe a cabeça num prato e a entregou à moça, que a levou à sua mãe. Irmãos, olha o jeito que acaba a vida de João Batista. Alguém vai e tira a cabeça dele. Talvez a gente pense assim: mas a missão de João era muito importante, certo? Não era importante, irmãos? Então, ele merecia morrer desse jeito? A gente pode pensar: mas Deus podia abençoar tanto a vida dele, morrendo de uma forma digna, né? Morrendo de uma forma tão bonita, mas ele morre desse jeito. Então, assim, eu não estou dizendo para você que se você cumprir, você vai morrer assim. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que o prêmio nosso, o prêmio da nossa missão, não é aqui nessa terra. Não é aqui nessa terra. Sabe, quando Jesus vai dizer a respeito do discipulado, e de fazer discípulos de todas as nações, quando Ele vai dizer a respeito de evangelismo, Ele vai falar, no final Ele vai dizer o seguinte: olha, mas eu estarei com vocês em todos os momentos, até nos confins da terra. Então, sabe algo que Deus promete para a gente cumprir a nossa missão? É a presença dEle. Não é bênção terrena. Deus não vai te abençoar com uma casa se você cumprir sua missão. Deus não vai te abençoar com um carro, com sonhos. Ele não vai. Claro, Ele pode te dar, Ele pode, é a graça dEle. Mas o prêmio que Ele vai nos dar não é nessa terra, não é algo terreno, é algo celestial, é algo do céu. Vamos lá? Para finalizar, eu quero contar a história do seu Genésio e do Miqueias. O seu Genésio, ele é do interior do Espírito Santo. É muito legal, muito interessante o jeito que eu conheci o Miqueias, que é filho dele. O Miqueias, ele era aqui de Nova Santa Rosa, no Paraná. E eu estava participando de um evento da Batista Pioneira. E aí, o Miqueias, eu conheci o Miqueias lá, estava tocando com ele, eu sou músico, estava tocando com ele. E aí eu conheci o Miqueias lá. E aí começamos a fazer uma amizade bem legal. Ele começou a ir em Cascavel, fomos para Nova Santa Rosa. Recentemente ele morou nos Estados Unidos, nós estávamos em contato com ele direto. Ele foi para Cascavel já. Então a gente tem uma amizade muito legal. E aí um dia ele falou para mim o seguinte: olha, você precisa conhecer o meu pai. Eu falei: beleza, vamos marcar. Em um dia, há uns 2 anos atrás, eu acredito,
o Miqueias levou o pai dele lá para Iguatemi, no Mato Grosso do Sul. Eu estava morando lá. Então eles saíram do Espírito Santo e foram nos visitar. E eu conheci a história do seu Genésio. Eu lembro que um dia o Miqueias falou para mim, antes de eu conhecer o seu Genésio, ele falou: cara, você vai ficar impactado com a história do meu pai. E realmente, eu estou aqui falando a respeito dele porque eu fiquei impactado. O seu Genésio, ele era alguém muito simples, interior, morava num sítio, no Espírito Santo, sítio pequeno, algo bem simples. Ele era auxiliar de produção em uma pedreira. Lá no Espírito Santo tem bastante pedreira, né? Então ele trabalhava um trabalho bem braçal, um trabalho bem simples, algo bem simples. Então ele trabalhava lá, auxiliar de produção. E ele, em certo momento eu tive contato e ele começou a contar a experiência. Ele falou para mim o seguinte: ele falou: pastor, vou te contar a minha história. Eu trabalhei muitos anos nessa empresa. Eu lembro um dia que eu estava caminhando nessa empresa, normal, batendo ponto, indo embora, um trabalhador qualquer, um funcionário qualquer. Até que um dia Deus falou muito ao meu coração eu não quero ser alguém que simplesmente vai morrer e ir embora sem fazer nada neste mundo, algo importante. E ele pensou: mas o que eu posso fazer como auxiliar de produção em uma pedreira? O que eu posso fazer? Estou carregando pedra, levando uma pedra de um lado para o outro, o que eu vou fazer? Até que um dia um rapaz chegou para ele, sabendo que ele era cristão, falou: seu Genésio, eu estou passando uma grande luta. Eu estou a ponto de me divorciar, perder os meus filhos, a minha família, e eu quero que o senhor ore por mim. O seu Genésio orou por ele, orou pela família, passou alguns dias e ele pensou: eu preciso fazer algo a mais a respeito da vida desse rapaz. E aí ele chegou e falou para ele: cara, você topa toda hora de almoço, uns 30 minutos, eu não lembro quanto tempo, mas todo o período de almoço que a gente tiver, de janta, perdão, eles trabalhavam no período noturno. Então todo o período de janta que a gente tiver, a gente pode se encontrar para a gente orar por esse motivo? O cara falou: com certeza, eu aceito. E aí eles começaram a se encontrar, os dois. Começaram a se encontrar, Deus começou a abençoar a família daquele rapaz. Aquele rapaz teve um encontro com Jesus através da vida do seu Genésio. Seu Genésio começou a ser bênção até o ponto daquele rapaz. E aí eles tiveram uma ideia: por que a gente não abre um pequeno grupo aqui na empresa? Aí eles pensaram: mas a gente precisa falar com o chefe, ver se o chefe autoriza esse momento de janta, a gente convidar as pessoas que quiserem, a gente fazer um pequeno grupo aqui. Foram lá falar com o chefe, e o chefe falou o seguinte: olha, eu estou tendo muita dor de cabeça com acidentes, porque como é um trabalho pesado, estava dando acidente toda semana. Então vamos fazer o seguinte: vocês podem fazer, só que vocês precisam orar para que acabe os acidentes aqui nessa empresa. O seu Genésio: beleza, fechou, vamos orar. Todo encontro a gente vai orar por essa empresa, para que Deus guarde essa empresa. Começaram a ter os encontros. Daí o seu Genésio começou a falar: quem precisar de um pedido de oração, a gente vai estar lendo um texto, vou estar orando. Começou a ir 3, 4, 5. Deus começou a abençoar aquele grupo. Pessoas começaram a se converter naquele grupo, começaram a trazer outras. Daqui a pouco foram ver, tinha mais de 20 pessoas se encontrando na hora da janta, perdendo a janta para se encontrar, para orar e buscar o Senhor. Um simples auxiliar de uma pedreira começou a fazer algo grande na vida daquela empresa. Chega o momento do seu Genésio se aposentar. E aí eis a questão: os acidentes tinham diminuído muito, e o seu Genésio ia sair. E ele se aposentou. O patrão dele falou: Genésio, eu quero te fazer uma proposta. Eu quero que você venha em todos os períodos aqui fazer pequeno grupo, em tal hora, tal hora, tal hora e tal hora. Todos os turnos eu quero que você venha aqui. Genésio, então, o seu Genésio começou, e ele começou a deixar pessoas em pontos estratégicos para falar a respeito de Jesus, para compartilhar. Aquela empresa começou a ser impactada, começou a crescer. A empresa estava estagnada, começou a crescer. Deus começou a abençoar até o ponto do chefe reconhecer e falar: é Deus quem está fazendo essa obra aqui nessa empresa. Irmãos, hoje, conversei com eles alguns dias atrás, perguntando, pedindo autorização para eu falar. E hoje, várias pessoas daquela empresa saíram da empresa para se tornar pastores, missionários, estão naquela empresa com um propósito claro: nós estamos aqui para falar a respeito de Jesus. Irmãos, esse homem entendeu a missão dele neste mundo. Eu brinco e falo lá na igreja o seguinte, que eu, Vinícius, nós pastores, nós não temos muito contato com o perdido.
Por quê? Porque a gente tem contato com mais pessoas da igreja, conhecer, a gente trabalha, faz visita, pessoas da igreja. Então, quem conhece mais os perdidos são os irmãos. Você que trabalha com aquela pessoa difícil lá do lado, na sua casa. Então, assim como o seu Genésio, independente do local do seu trabalho, independente da sua história, da sua família, você foi chamado, enviado a essa missão, a cumprir a sua missão. Amém, irmãos? Então, qual a sua missão? Perguntei para o seu Genésio: Genésio, então diz aí, qual que é a sua missão? Ele falou: falar de Jesus para as pessoas em minha volta. Essa é a minha missão. Eu não vim aqui para ter um aumento de salário, para ter uma vida boa, não. Eu vim aqui para isso. Eu estou aqui para isso, muito claro. Então, falar de Jesus, essa é a nossa missão. E aí, para finalizar, o Spurgeon, essa frase que eu queria falar para os irmãos: que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Todo cristão, ou ele ajuda ou ele atrapalha. Todo cristão ou prepara o caminho, como João Batista, como aqueles 4 amigos, ou fecha portas, como os religiosos. Todo cristão. A pergunta é: você é missionário ou você é impostor? Você tem preparado o caminho ou você tem atrapalhado as pessoas conhecerem a Jesus? Você tem falado a respeito da luz ou você tem se escondido atrás de uma caixa para não aparecer? Para refletir e praticar. Primeiro, todo cristão precisa ser um missionário. Se você se diz um cristão, se você está falando, se você está numa igreja, se você está aqui, você precisa entender que você é o missionário. Missionário não é somente aquele que vai para o Nordeste, que vai para a África. Missionário é todo aquele que foi chamado, que foi salvo. Se Jesus te encontrou, se você teve um encontro com Jesus, você é o missionário. Segundo, a nossa missão é o motivo de estarmos aqui neste mundo. Simplesmente, nós estamos aqui neste mundo para cumprir a nossa missão. Se Deus te deu filhos, você está aqui para cumprir a missão na vida dos seus filhos. Se Deus te deu bens materiais, você está aqui para cumprir a missão através dos seus bens. Se você tem pessoas à sua volta perdidas, se você tem um trabalho, uma empresa, tudo que você está vivendo tem um propósito: cumprir a missão de Deus neste mundo. Isso, ponto final, nada mais. E por último, Deus nos enviou com um propósito: não seja omisso à sua missão, compartilhe o amor de Jesus. Amém? Seja um missionário, prepare o caminho para as pessoas chegarem até Jesus.